Hoje eu vou te contar 5 passos para você começar a escrever o seu livro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o novo dia. Um programa que eu apresento toda terça e quarta-feira, às 7 horas da manhã, aqui no YouTube. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento, autor do livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, e tô aqui, cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento para que você se torne uma flecha afiada. Eu sigo aqui na minha maratona falando sobre livros. Eu quero te ajudar a escrever o seu livro. Você já deve saber, né? Tem o meu webinário, tem o curso Como Escrever um Livro de Sucesso, tem um e-book. Então, de várias formas, eu consigo te ajudar a escrever um livro, a se tornar uma escritora, um escritor, seja aqui no YouTube com conteúdo gratuito ou no webinário, no curso digital. São 21 aulas para te colocar no caminho que você precisa trilhar para se tornar um grande escritor, ou então no e-book, que vai tirar dúvidas e vai abrir um horizonte de possibilidades para você. Então vamos lá, prepara o seu papel e a sua caneta. Eu quero compartilhar com você 5 passos para você começar a escrever o seu livro. Afinal de contas, você quer ou não quer escrever um livro? Se você quer, coloca sim nos comentários. Se você não quer, pode colocar não tem problema nenhum. Eu quero saber quantas pessoas que estão aqui acompanhando o meu conteúdo querem escrever um livro. E por que, Daniel? Por que eu deveria escrever um livro? Eu te digo, porque você se torna dono ou dona de um assunto, porque você ganha autoridade e destaque. Não é qualquer um que escreve um livro. Agora, também não adianta fazer um livro de qualquer jeito. Eu falo muito sobre isso no curso Como Escrever um Livro de Sucesso. Lá eu te ensino um passo a passo para você crescer, vender, para você ter destaque. Porque ter um livro só para ter um livro, só por vaidade, não vale a pena. Você precisa entender que o livro é um quebra-cabeça da jornada da sua influência. Quando você preenche todas as peças no tabuleiro, aí o seu nome é conhecido, aí a sua mensagem transforma vidas, aí você faz diferença onde você estiver. Tem que levar a sério aquilo que você carrega. A mensagem que você carrega, ela vai ser entregue no YouTube, no Instagram, por meio de um livro. Tudo colabora para que a sua marca pessoal seja conhecida, para que a sua mensagem transforme a vida das pessoas. Então vamos lá, ponto número 1. Como começar a escrever um livro? Quais são os 5 passos, Daniel? Primeiro, olha o que eu vou te aconselhar, que você pegue um papel, um caderninho, ou então um bloco de notas virtual, não importa, mas é necessário que você comece a colocar isso no papel ou na tela digital. Por quê? Porque você precisa colocar diante dos seus olhos aquilo que você precisa fazer. Essa é uma forma de organizar os seus pensamentos. Organizando os pensamentos, você vai organizar os seus passos. Se você deixar tudo na sua cabeça, vai permanecer no campo das ideias. Agora, quando você começa a tirar daqui e colocar num papel, aí você começa a trazer à realidade aquilo que você tanto sonha. Pode parecer romantismo da minha parte, mas não é. A partir do momento que você começa a preencher o que eu vou te falar hoje, você começa a planejar o seu livro. Você começa a tirá-lo do papel. E o ponto número 1, qual a sua ideia? Não adianta você ter a ideia na sua cabeça. Você precisa escrever. A ideia do meu livro é falar sobre esse assunto. A ideia do meu livro é contar a história assim, desse jeito, que mostra como evoluiu. Qual é a sua ideia? Qual a ideia do seu livro? O seu livro vai ser sobre o quê? Quando eu escrevi o meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, eu tinha uma ideia. A minha ideia inicial era: eu vou mostrar como Jesus se comunicava. Eu vou mostrar como Jesus usava as técnicas de comunicação. Eu vou mostrar que Jesus é o maior comunicador de todos os tempos. Essa era a ideia do meu livro. No tempo em que eu fui escrevendo, a ideia foi se aperfeiçoando. A ideia foi melhorando. Na medida em que eu fui pesquisando, eu fui entendendo que o livro era muito mais profundo do que eu imaginava, que ele faria um bem muito maior do que eu estava pensando. E aí, eu elaborei uma pergunta. Todo mundo que vai escrever um livro, todo mundo que tem a ideia, eu faço essa pergunta:
e é a seguinte: no fim das contas, a pessoa, quando terminar o seu livro, as palavras que você colocou ali, as linhas que você escreveu, o que elas contam? Para onde elas estão levando as pessoas? No final das contas, o que o seu livro ensina? Depois da leitura, o que a pessoa vai ter absorvido? Na leitura do meu livro, Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Ao final da leitura, as pessoas entendem que Jesus saiu do nada, tinha uma estratégia de comunicação, entregou a mensagem dele usando muitas técnicas boas de comunicação e que qualquer pessoa que aprenda e use essas técnicas vai se comunicar bem. No final das contas, a pessoa que lê o meu livro entende que ela está aprendendo não comigo, mas com o maior comunicador de todos os tempos, com o maior influenciador de todos os tempos, Jesus Cristo de Nazaré. Então, no final, é isso que as pessoas ganham. E a pergunta eu faço para você agora: qual a ideia do seu livro no final da leitura? O que as pessoas vão receber? Agora preste atenção para que você não fique sofrendo de ansiedade nem de aflição. Muito provavelmente, essa resposta vai mudar durante o livro. Eu acabei de te contar o exemplo do meu. Eu queria mostrar o Jesus comunicador. Eu queria mostrar as técnicas. E eu comecei a construir o livro. No meio do caminho, diante de mais conhecimento, essa ideia do livro foi mudando. Tá tudo bem. Isso vai acontecer com você também. E eu tô te contando isso porque tem muita gente que fica pensando: qual é a ideia? Enquanto eu não tiver a ideia perfeita, eu não começo. Errado. Começa agora com a ideia que você tem e no meio do caminho você vai aperfeiçoando. Não tem como melhorar aquilo que não existe. Guarda isso. Você não consegue melhorar algo que não existe. Para existir, você tem que começar a escrever. Você tem que tirar da cabeça, colocar no papel. Agora que está no papel, eu consigo melhorar. O que não existe, simplesmente não existe. Você não tem como melhorar. Então comece hoje mesmo a escrever o seu livro. E o ponto número 1 é definindo a sua ideia. No final das contas, o que o livro conta, o que o livro ensina. Ponto número 2, faça uma pesquisa. O que é isso, Daniel? Você precisa entender o que já foi escrito sobre o seu assunto. Daniel, mas se eu fizer isso, eu temo ser influenciado, e aí, pode parar. Deixa a preguiça de lado e entenda que quando você está escrevendo um livro, você está produzindo um documento, uma obra que vai permanecer, que vai atravessar o tempo e precisa ser bem feito, precisa ser bem feita. Então, se eu estou escrevendo um livro de comunicação, eu vou ler livros de comunicação. Aliás, eu já faço isso normalmente. Por que eles não estão me influenciando? Não a escrever o livro. Eu sei o que tem lá e eu preciso entregar algo diferente. Vai que, olha só, vai que eu não leio o livro, escrevo o meu e a minha inspiração, o meu estudo é tão bom que eu faço um livro quase igual ao outro. E aí? Sabe o que funciona comigo quando eu faço pesquisa? Eu leio e a partir da obra de outro autor, eu tenho novas ideias. Então, para mim é ótimo saber o que outros escritores estão fazendo, porque eu sei que eu não vou copiá-los. 2, eu tenho boas ideias a partir do que eles escreveram. Fazer uma pesquisa é fundamental. Quando você faz a pesquisa, você pode descobrir que talvez falta um ponto num grande assunto que ninguém escreveu. Todo mundo já... Relógio, vamos fazer um livro sobre relógio. Já escreveram sobre relógio digital, sobre relógio de pulso. Caramba, não acho ninguém que tenha falado sobre o mecanismo do relógio. Tá aí um tema que você pode explorar, mas você só sabe que ele é possível porque você pesquisou antes, porque você analisou antes. Não fique pensando que tudo vai cair fácil no seu colo e que da noite pro dia vai estar pronto. Não. Exige tempo, exige trabalho, exige dedicação. Agora, depois que você termina essa grande obra e publica o seu livro, você vai colher o resto da sua vida os frutos de um trabalho bem feito. Dedique-se agora, plante agora e colha em todos os anos que vierem depois. Mas não deixe de fazer bem feito agora. Ponto número 3, um brainstorm. Daniel, o que é brainstorm? É uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias, tempestade mental. Tudo que você acha que o livro pode ter, você começa a anotar no papel. Tem que anotar, tem que tirar do campo das ideias, tem que colocar no campo físico, que é o seu bloquinho de notas virtual ou físico. Eu vou fazer um livro sobre comunicação. Esse livro pode ser sobre comunicação de Jesus. Esse livro pode falar como Jesus contava histórias. Não, esse livro pode ser sobre a comunicação dos discípulos. Esse livro pode ser sobre a comunicação, de Moisés. Não, esse livro pode ser sobre a comunicação dos grandes CEOs do século XXI. Que legal. Então, quais são os grandes CEOs? Fulano, 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 fulano. Brainstorm.
brainstorm. Aí você pesquisa, será que já escreveram sobre a comunicação do Jeff Bezos? Será que já falaram sobre a comunicação do Steve Jobs? Você precisa fazer um brainstorm com você mesmo ou com o ChatGPT. Esse é o momento perfeito para você usar o ChatGPT, para você usar a inteligência artificial. Na hora de fazer um brainstorm, o que você acha disso? Me dê 5 dicas para não sei o que lá. Quais são os livros que falam sobre não sei o que? Aí você bota o seu assunto que você está escrevendo. Só tem um ponto de atenção. Nem sempre as respostas da inteligência artificial estão corretas. Eu já fiz vários testes e como eu sou repórter, eu tenho a mania de checar a informação. Eu faço isso com muita frequência. Eu faço uma pergunta, ele me responde, eu pego essa resposta, coloco no Google para ver se é verdade. Por exemplo, às vezes ele erra o nome do livro e o nome do autor. Ele erra. Ele erra quem criou a empresa tal. Se você não conferir, você vai acabar aceitando uma resposta qualquer e vai passar vergonha. Então, faça o brainstorming com o ChatGPT, com a inteligência artificial da sua preferência, mas saiba que é necessário checar as informações. Agora, quando é um brainstorm, o que você acha disso? Me dá umas sugestões. Ele funciona muito bem. Estou escrevendo um livro sobre esportes no Brasil. Gostaria de ter uma ideia sobre quais são os assuntos que nunca foram falados, que merecem mais atenção. Ele vai te ajudar com isso, tá? Ponto número 4 é o ponto da virada. O que é o ponto da virada? Deixa eu só ler aqui. Eu fiz um exemplo para dividir contigo sobre o brainstorm. Aí eu botei assim: imagine que a gente está escrevendo uma história de superação de alguém que venceu uma limitação física. Daniel, então o livro é sobre limitação física. Ok. Aí eu botei as perguntas assim: qual é a limitação? Você tem que escrever. A pessoa tinha dificuldade de andar. O que aconteceu? Ponto número 2. Quando essa pessoa tomou consciência da limitação dela? Às vezes é algo radical que acontece quando a pessoa é consciente e ela perde um movimento, ela perde uma capacidade, ela percebe, então foi nesse momento. É necessário escrever isso também, é necessário colocar no papel tudo isso. São informações preciosas para o seu livro. Quem ajudou? Então, brainstorm. Você tá botando pontas soltas, informações soltas. Uma hora você vai amarrar tudo isso e vai virar o seu livro. Se você não tiver esse processo criativo de brainstorm, você vai ter mais trabalho, mais dificuldade na hora de escrever a sua obra. Agora sim, o número 4, ponto de virada. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar no papel e vai escrever objetivo, versus, aí você coloca um X, virada. Tudo isso aqui é um trabalho prévio. Quando você coloca, é como se fosse um mapa. Você está praticamente escrevendo um mapa do seu livro. São pontos importantes que precisam ser colocados, trazidos à luz, para que na hora que você vai escrever, você saiba sobre o que você está escrevendo. E definir o objetivo versus virada é fundamental. O ponto de virada do seu livro. O que é o ponto de virada? Toda história, toda grande história, toda história boa tem um ponto de virada. Por exemplo, qual é o objetivo? Vamos pensar em Rocky Balboa, o filme. É uma história, é um roteiro. Podia ser um livro, podia ser qualquer outra coisa, mas é uma história, tá? Balboa. O Balboa, ele é um boxeador, amador, já não queria mais lutar, porque ele apanhou muito numa luta que ele fez. Eu tô falando do Balboa 2, tá? E aí, sabe o que acontece? No Rocky Balboa 1, ele briga, termina meio que empatado, mas dão a vitória pro oponente dele, e ele passa a ser provocado a participar de uma revanche. Ele não queria lutar, só que aí ele fica sem grana, ele fica sem dinheiro, tudo vai dando errado na vida dele. Então ele tinha um objetivo, conseguir dinheiro para a família dele. A esposa estava grávida, ele estava desempregado. Qual era o objetivo dele? Ganhar dinheiro, sustentar a casa. Como que ele ia fazer isso? Aceitando a revanche contra o Apollo. Então o objetivo está claro. O objetivo dele é vencer uma batalha para conseguir ter uma família feliz, com casa, com comida. Esse é o objetivo. Virada. Qual é a virada? A virada é a crise que ele enfrenta e o momento em que ele decide aceitar o desafio. Quando você coloca o objetivo e a virada, quando o jogo muda num papel, você começa a ter mais ideias. Isso aqui é o ciclo da criatividade. Guarda isso no seu coração. Quando você tem uma ideia, ela fica na sua cabeça. Quando você tira, ou porque você colocou no papel, ou porque você publicou essa ideia, você abre espaço para uma nova ideia. Enquanto aquela ideia estiver aqui na sua cabeça, até que você a esqueça, ela vira um peso. Ela já veio à existência. Você já sabe dessa ideia. Por
que você não tira da cabeça e coloca num papel? Enquanto você não fizer isso, ela está ocupando espaço. A partir do momento que você pega e executa, ou então pelo menos guarda num papel, você abre espaço para novas ideias. Não tenha medo de uma nova ideia não surgir. Ai, não, eu não vou usar esse texto agora, eu não vou fazer esse vídeo agora. Isso aí também, olha, um erro cruel. Esse vídeo que eu tenho aqui na cabeça é muito bom. Eu vou fazer quando eu tiver mais seguidores. Não, faz o vídeo agora e aí daqui a um ano você publica de novo. Ou você regrava ou você publica o mesmo vídeo. Mas não deixa essa ideia pesar na sua cabeça não. Tira da sua cabeça. Coloca no papel. E por fim, a gente está terminando. Você pode fazer uma sinopse, que é um resumo do seu livro. Sinopse é um conceito que a gente usa muito no cinema documentário, enfim, no cinema de ficção, e que ao resumir a sua história, você consegue ter uma visão muito boa daquilo que você vai escrever. Daniel, mas eu não escrevi o meu livro ainda. Não, mas a ideia está na sua cabeça. Ah, mas a ideia pode mudar. Aí você muda a sinopse. Você só pode melhorar aquilo que já existe. Se não existe, se ainda está preso na sua cabeça, não tem como você aperfeiçoar. Traga para a existência, comece a fazer, comece a ajustar e avance. Para você escrever uma sinopse, eu vou te dar 3 dicas. Você vai escrever o quê, depois vai escrever quando e vai escrever até que. Então, para resumir a sua história, você bota assim, o quê? Fazer que se fosse a sinopse do Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Aí aqui é sobre o livro. O quê? Esse livro mostra como Jesus se comunicava. É uma análise das técnicas de comunicação usadas pelo Nazareno, que se tornou o maior comunicador de todos os tempos. Quando? Não, mas o que é o quando aqui? Quando? Quando você começar a aplicar, ou então quando ele começou a se comunicar, surgiram algumas questões. Ele sofreu resistência. Quando ele começou a aplicar, muitas pessoas as técnicas de comunicação, muitas pessoas acreditaram nas palavras dele. Ele começou a ser seguido por multidões. As histórias dele se espalharam. Até que? Qual é o até que do meu livro? O que acontece que meio que muda o jogo? Se a gente pensar na história de Jesus, a gente vai pensar na crucificação, até que ele foi condenado, até que... No meu livro, eu diria que o até que é a hora que você decide se posicionar, até que você absorveu conhecimento e até que chegou a hora em que você fala, tá na hora de entregar a minha mensagem. E o livro te fala um pouco sobre como que é esse momento. A sinopse do livro pode atender esses 3 tópicos aqui. Escreva a sua história aqui dessa forma. Leia, releia, até que ela fique muito viva na sua memória. E aí você vai começar a tirar do campo das ideias e trazer para a existência a obra que já vive no seu coração. 5 passos para você começar a escrever o seu livro. Se você gostou, escreve sim nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é essa. Aperta aqui o botão inscrever logo abaixo aqui do vídeo e curta esse vídeo. Cada vez que você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e começa a entregar para mais pessoas. E assim, de uma forma tão simples, você ajuda a ampliar o alcance da mensagem do bem. Essa foi mais uma aula sobre como escrever um livro. Eu volto amanhã com mais conteúdo para você e peço que você pegue esse link e mande para um amigo ou amiga que deseja escrever um livro. A gente se vê em breve. Eu te desejo flecha, saúde e paz. Tchau!